Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler aqui o livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. Vamos ler aqui? Está aqui, ó. Está 4, 5, 6. Eu vou ler aqui com vocês, que é o mesmo que está aqui, né? Para ficar com a tradução correta. Diz assim: Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta noite, ou nesta tarde que nós estamos aqui, aproveitar e falar um pouquinho sobre a paternidade, amém? Sobre a importância do pai na vida da gente. Imagine vocês que é comprovado que quando a gente tem problema com o nosso pai, ou que a gente vive sem pai, que a gente realmente desenvolve uma série de sequelas. As pessoas que foram criadas sem pai, segundo os estudos, claro, com exceções, elas são de difícil relacionamento, são inseguras, e tem uma série de coisas realmente que a ausência do pai gera na vida de um filho, né? Às vezes as pessoas param e pensam que o pai não é tão importante assim como a mãe, mas ele tem a sua importância, amém? E para vocês terem uma ideia, isso, acredito alguns que tem gerado algum dos problemas sociais e comportamentais, é porque nos últimos 10 anos houve um aumento de mãe solo, que eles chamam, né? Aquela mãe que cria o filho sem pai, de 12%. Saiu de 9 milhões e alguma coisa para 12 milhões e alguma coisa a mais, o número de mães que estão criando seus filhos sem pai, que criam, elas são o pai e são a mãe, né? Isso aí tem aumentado no Brasil, parece que no mundo inteiro, né? E isso, segundo alguns que estudam, dizem que essa ausência do pai gera alguns tipos de transtorno na vida desse ser humano que está crescendo sem pai. Só quem realmente viveu sem pai sabe como é difícil. Eu sei porque eu perdi o meu com 6 anos de idade. Como é difícil você realmente viver sem pai. E a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre a intenção de Deus de acabar com a nossa orfandade, né? Porque uma pessoa pode ser órfã de pai vivo, né? Depende muito do pai que tem. Às vezes o pai é tão ausente, é tão indiferente, é tão desligado de tudo que se refere ao filho, que às vezes é mesmo que não ter pai. A pessoa se torna então órfã de pai vivo, né? E isso sempre traz exatamente os transtornos naturais dessa ausência. Geralmente quem é muito desajustado, é raro não ter problema com o pai. Então, para vocês verem a importância que o pai tem. Mas o que eu quero falar nesta noite para vocês é da importância exatamente de você não se sentir órfão. Independente da sua situação, independente se você tem a ausência ou a falta do pai biológico, a questão da orfandade é alguma coisa que pode ser realmente resolvida e preenchida por Deus. É isso então que Deus está querendo realmente falar para nós nesta tarde. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vejam bem, essa palavra que nós lemos aqui foi a última palavra profética que Deus deu, que está escrita no livro do Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Quando você abre, termina exatamente com essa palavra aí, com essa palavra que é uma palavra de profecia, que Deus está falando que vai mandar o Elias e tal, e que ele vai simplesmente fazer com que o coração dos filhos se una, se converta dos pais e dos pais dos filhos. Quando foi que ele falou isso? Numa época muito distante. Depois que esse profeta falou essas palavras,
A história conta que Deus ficou calado por 400 anos. Essa foi a última palavra dada por Deus. Deus falou, e depois que falou isso através do profeta, Deus não falou mais através de profeta nenhum durante 400 anos. Deus só foi falar 400 anos depois, através do João Batista, que era primo de Jesus, anunciando a chegada do Messias. Esse período é chamado de período interbíblico. Esse período que Deus ficou em silêncio, um período de 400 anos. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, eu explico, que tem de dizer, pastor Paulo, por que a Bíblia evangélica tem menos livros que a Bíblia católica, né? Porque a Bíblia católica tem o livro do Tobias, tem o livro de Judite, tem 7 livros a mais do que o livro dos evangélicos. Por quê? Porque aqueles 7 livros que estão na Bíblia católica foram escritos nesse período de 400 anos aí. Foi nesse período que eles foram escritos. E como eles foram escritos nesse período, desses 400 anos, se entende que eles não são inspirados por Deus. Porque Deus não estava falando com ninguém nesse período. Deus estava completamente calado. Ele ficou calado durante 400 anos, não falou através de profeta nenhum. Aí você entende que tudo aquilo que foi escrito dentro desses 400 anos, nesse período, não são livros inspirados pelo Espírito Santo, não são livros inspirados por Deus, por isso que os evangélicos e os protestantes não aceitam o livro, porque se entende que eles não têm inspiração de Deus. São livros que contam a história somente de um povo, sem uma inspiração. Vocês estão entendendo? Mas do que era que o profeta estava falando? Ele estava falando de um período que vai chegar. Na verdade, tudo que ele falou ali, de unir o coração dos pais, dos filhos dos pais, é alguma coisa para o futuro. Por que Deus falou isso? Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo, uma época, em que o mundo vai simplesmente não ter mais esse valor dado à questão de família. Não vai existir mais a importância da valorização de relacionamento de pai com filho. Tem um período na história que a própria Bíblia fala que vai chegar um tempo, disse o apóstolo São Paulo, que seriam tempos difíceis. Os filhos seriam desobedientes aos pais, que é o que nós estamos vivendo hoje, e que esse valor relacionado de convivência com família é alguma coisa que ia praticamente ser dissipado e desaparecer das atitudes e do comportamento do ser humano. Você para um pouco para pensar, você começa a perceber que essas coisas estão começando a acontecer. Você para um pouco para pensar, você vê que cada vez mais essa questão relacionada com família tem sido solapado de uma maneira cruel, tentando dizer que não tem nada a ver e tentando exatamente fazer o quê? Fazer com que haja essa ruptura dessa ligação que se tem hoje, tão próximo um do outro, tendo esse entendimento de família, e isso realmente tem uma tendência de se acabar, como a gente já percebe que os valores já não estão mais como eram antigamente. Por que essas coisas vão ter que desaparecer? Porque a Bíblia diz que o mundo vai ser dominado por uma nova pauta, diz a palavra de Deus. E esse mundo que vai ser dominado por uma nova pauta, vai ser dominado, segundo a Bíblia, por um homem chamado Anticristo. Quem é esse anticristo? Esse anticristo, segundo a Bíblia, vai ser um líder político. Um camarada que vai conseguir dominar o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Que ele vai fazer propostas ao povo judeu e se acredita que ele vai conseguir fazer com que haja um entendimento entre árabes e judeus. E diz a palavra de Deus que nesse entendimento ele vai conseguir construir o templo de Jerusalém. Esse templo de Jerusalém, que é o sonho dos judeus, ele vai conseguir negociar exatamente com os islâmicos que ocupam o lugar está ocupado pela mesquita de Omã, que é exatamente um templo islâmico.
E os judeus não têm esse templo, e para poder fazer as suas devoções, eles ficam no Muro das Lamentações, que é exatamente o que sobrou do templo feito por Herodes, porque tudo foi destruído. Hoje eles não têm mais os seus rituais, porque eles precisam de um templo para fazer o seu ritual, e esse ritual religioso só pode ser feito no templo construído naquele lugar. Só que aquele lugar foi dominado ainda pelo Império Otomano, que foi e construíram aquele templo ali, para os judeus não voltarem a construir o seu templo. Mas a Bíblia diz que quando esse líder político chegar ao mundo, esse líder que vai dominar o mundo, ele vai conseguir reconstruir o templo, diz a palavra de Deus. Isso está lá em Daniel 9:27. Que ele vai fazer uma aliança com os judeus, vai fazer um acordo com os judeus, e quando ele fizer esse acordo com os judeus, diz a palavra que se acredita que uma das coisas é exatamente reconstruir o templo, e quando ele reconstruir o templo, diz a palavra de Deus, que ele vai na metade do acordo, que o acordo vai ser de uma semana, que significa 7 anos, na metade dos 7 anos, ele vai quebrar as alianças, ele vai quebrar o acordo dele, e diz a palavra de Deus, que ele vai sentar no templo, e vai de lá reinar no mundo inteiro, e vai dominar o mundo inteiro. É isso que diz a Bíblia. Ele vai fazer cessar os sacrifícios. Nesse período que ele fizer isso, a Bíblia diz que vai acontecer aquilo que nós estamos esperando, que é o arrebatamento. Antes dele virar a linha e quebrar os acertos, diz a palavra de Deus, que o Senhor vai vir para poder arrebatar a sua igreja. Vai vir como? Ele vai vir, simplesmente vai vir. A Bíblia diz que nós seremos transformados em glória. Nessa segunda volta de Jesus, ele não vai descer aqui na terra. A Bíblia diz que ele vai nos esperar nos ares, e nós vamos então subir, vamos ser transformados em glória, diz a Bíblia, e subiremos ao encontro dele. Diz a palavra de Deus que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois os que estiverem vivos serão levados e encontrarão com Jesus nos ares. Às vezes eu fico pensando, como é que vai ser isso? Eu particularmente acredito que vai ter uma grande nave para levar a gente para viajar para um lugar. É da forma que eu acredito. Porque fica claro pela palavra de Deus que nós vamos para o terceiro céu. O que é o terceiro céu? O terceiro céu é o paraíso. Aquele lugarzinho que Jesus chegou com um ladrão e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, disse Jesus. E onde fica esse terceiro céu? Tem uma explicação para você entender. Toda vez que você lê a Bíblia, que você vai ler sobre céu, você nunca encontra a palavra no singular. Sempre você vai encontrar a palavra no plural. Céus, céus, porque é mais de um céu. São vários céus. E eu mandei separar aqui direitinho, olha só. O primeiro céu é o céu que é chamado de céu atmosférico, tá? Onde está a atmosfera. Esse é o céu. O segundo céu é o céu astronômico, onde estão os astros. Tem o céu da atmosfera terrestre, que é o lugar onde a gente tem limite para viver, onde ainda tem oxigênio. Depois tem o céu, que é o céu astronômico, onde estão os astros, onde estão os planetas. Aí depois tem um terceiro céu, que é onde está o paraíso, que todo mundo que morre vai para lá, que morre em Jesus vai para lá. Aí depois desse terceiro céu, tem o quarto, o quinto e o sexto, que a gente não sabe o que é. A gente só sabe que o sétimo é onde está o trono de Deus. Diga glória a Deus. Esse é o ensinamento da teologia. Então, nós vamos para o terceiro céu, um lugar que existe além dos astros. Além dos astros, é o lugar onde está exatamente
o paraíso. Por que nós temos que ser transformados em glória? Porque você não tem como subir muito alto com esse corpo que você tem. Você vê que para você andar 11.000 pés dentro do avião, o avião tem que ser pressurizado. Porque se ele não for pressurizado, você morre. Você morre não, você apaga. Por isso que quando a gente entra no avião, o pessoal avisa, olha, se a pressurização cair, vai cair umas máscaras, vocês colocam logo a máscara no rosto, porque se você não colocar, você apaga. Por quê? Porque o seu corpo, ele não foi feito para andar nas alturas. Para ele ir para as alturas, vai ter que acontecer como a Bíblia diz, tem que ser transformado em glória. Ele foi feito para andar na terra. Por isso que quando você morre, ele não vai com você, ele fica aqui. Você enterra, não demora muito, ele virou pó igual a terra. Até os ingredientes que existem nesse corpo, os minerais, são os mesmos minerais que estão na terra, o que prova que você foi feito do barro. Todo minério que tem na terra, tem no seu corpo. Porque você foi feito do barro. Então você tem que ficar aqui, o teu corpo fica aqui. Quando o teu espírito sai, o teu corpo já entra num processo de desaparecimento. Em 24 horas ele já está estourando, em 1 ano já não vê mais nada, mas ele desaparece. Mas para você poder subir, você precisa de um novo corpo, diz a palavra de Deus. E é o que diz a Bíblia, que no arrebatamento nós teremos o corpo transformado e encontraremos com Jesus nos ares, porque Ele vai nos levar para um lugar. A gente vai para que lugar que a gente vai? A gente vai para esse paraíso participar de uma festa que é chamada de bodas do Cordeiro. Lá nessa bodas do Cordeiro diz a palavra de Deus, que cada pessoa vai receber a sua recompensa pelo que fez para Deus. Tudo aquilo que você fez para Deus aqui, a Bíblia diz que você vai ganhar exatamente a sua recompensa, que é chamado de galardão. Todo mundo vai ganhar o galardão. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhum do trabalho que você faz para Deus é em vão, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Que tudo você vai ser recompensado. Mas você só vai ser recompensado nos trabalhos que você fez para Deus, especificamente para Ele. Se você fez para Deus qualquer coisa, motivado por qualquer outro interesse, seja para aparecer, seja para se dar bem, isso não vai dar galardão. Só vai dar galardão aquilo que você fez para Deus e para Deus mesmo, porque tem pessoas que fazem as coisas e quer estar recebendo elogio, quer estar sendo visto, não vale para Deus. Vale o que é feito para Ele de coração. Diga glória a Deus. Aí você vai para esse dia lá, para receber, segundo a Bíblia, a sua recompensa. E nesse período que a gente for subir para lá, a terra vai estar dominada pelo anticristo. Esse líder político, ele vai dominar junto com um líder religioso. O líder religioso é chamado de falso profeta. Os dois juntos, que são os dois poderes que dominam o mundo, a política e a religião, eles vão estar irmanados dominando o mundo. E juntamente com a política e com a religião, representado pelo anticristo, o líder político, e o falso profeta, o líder religioso, vai ter exatamente uma terceira figura dessa história aí. E a terceira figura dessa história é chamada de a besta. Ela vai exigir adoração, vai ser uma imagem muito grande, que vai ter a capacidade de matar a pessoa se ela não for adorada, e que vai ter uma inteligência fabulosa para poder realmente controlar as pessoas. Uma máquina com uma inteligência tecnológica que vai ter a capacidade de decidir e até mesmo de matar. Quando a gente falava sobre isso, há 30 anos atrás, ficava meio complicado para você assimilar isso.
Mas hoje, com o advento da inteligência artificial, do 5G, do 6G que já tem no Japão, você já começa a perceber que essas coisas que a Bíblia fala, que antigamente parecia tão ilógico, tão fora da lógica, não está tão fora da lógica assim. É possível realmente fazer uma máquina que tem esse poder de decisão, de matar, se caso não for adorada, porque vai ser uma imagem à besta que vai exigir adoração. E esses três vão agir na terra. E uma das coisas que vai desaparecer da terra é esse conceito de família que nós temos. Esse conceito de família que nós temos, ele vai desaparecer totalmente. Por quê? Porque todo esse conceito de família que nós temos hoje é um conceito de família estabelecido pela palavra, estabelecido por Deus. Todos os princípios morais e éticos que regem a nossa vida são estabelecidos pelos ensinamentos de Deus. Foi Deus que estabeleceu o decálogo e a lei dizendo: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E Deus então veio através do Moisés e estabeleceu esses princípios éticos que nós vamos entendendo juntamente com uma série de outras leis, leis comportamentais, leis que foram criadas exatamente para poder estabelecer entre os seres humanos uma regra de conduta e de vida. Tudo isso que nós realmente costumamos praticar é por influência da própria palavra de Deus. Esse princípio de pai, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, essa questão relacionada entre pais e filhos, que rege o nosso comportamento e a nossa atitude. Por mais que o sujeito não seja cristão, por mais que ele seja ateu, ele é envolvido por esses princípios. Que rege, o que controla a nossa conduta. Você sabe que você não pode matar. Você sabe que você não pode fazer uma série de coisas que estão pontuadas ali. Quando você vai ver a Bíblia, uma série de coisas estão pontuadas. Porque foi Deus que ensinou. Mas já existe algumas propostas políticas que tentam acabar com isso. Dizer que isso aí é coisa de cristão. Que esse modelo estabelecido por Deus está errado. Que é necessário tirar e modificar algumas coisas que estão na Bíblia, e isso já é proposto. Porque esse modelo de família que nós seguimos é um modelo de família influenciado pela cultura judaico-cristã, que envolve a nossa vida e que envolve mais da metade do planeta. E já existe hoje o que? Propostas para poder mudar isso. E pasme, isso vai acontecer e eles vão conseguir. Eu até falei de manhã hoje que existe uma lei tramitando com o Congresso que ainda não passou, mas é uma PL daquele deputado Orlando Silva, que ele tenta modificar exatamente, através dessa PL, o que é o conceito de família. Qual é a PL? A PL, veja, eu acho que... Olha só, essa PL aqui. Projeto de lei. Tramita na Câmara um projeto de lei 3369/15, desde 2015. Do deputado Orlando Silva, que institui o Estatuto das Famílias do século XXI. Tentando modificar esse conceito que nós temos. Isso ainda só não passou no Congresso Nacional por causa da bancada evangélica, que não tem deixado passar. Às vezes você acha, não é para que votar em crente, você tem que votar em crente. Aliás, você tem que votar em pessoas que defendam o seu princípio de fé, o seu princípio de crença. Senão as pessoas vão lá fazer lei que fere aquilo que você acredita. E esse princípio aqui diz o seguinte: pelo texto, o poder público fará
o reconhecimento formal e garantirá todos os direitos a todas as formas de família. Esta é conceituada como a união entre duas e mais pessoas, até tudo bem, baseia-se no amor, na socioafetividade, independente da consanguinidade. É aí que está. Quero dizer que não adianta. A proposta, no seu maior detalhe, diz o seguinte: que se você realmente resolver casar com a sua mãe e manter o relacionamento com ela, que não tem problema nenhum o fato de haver consanguinidade. Que você pode chegar até mesmo e dizer assim: bem, mas eu estou apaixonado pela minha filha, eu vou formar uma família com ela. Porque essas pessoas que defendem esse tipo de proposta, elas defendem exatamente porque elas entendem que toda a proposta e todo o estilo de vida que eles querem impor para o século XXI, que é que eles chamam, tem que ser diferente daquilo que foi imposto pela palavra de Deus, pela visão realmente cristã. Vocês estão entendendo? Então há uma batalha mundial para poder mudar essa situação. Isso não é uma coisa do Brasil. E quem é que está querendo mudar essas coisas? Estabelecer algumas pautas que elas batem de frente com o cristianismo. É um grupo de pessoas que defende as pautas chamadas globalista. Essas pautas globalistas, todas elas ferem e quebram princípios cristãos. Por isso que hoje a gente vê o mundo inteiro está polarizado. Porque de um lado está o cristão, do lado está os globalistas. E o que é que a proposta globalista fala? Ela fala contra esses princípios, e além de falar contra esses princípios, a proposta globalista fala na possibilidade de um líder só para o mundo inteiro. E a proposta globalista tenta exatamente banalizar os valores cristãos. E a gente percebe isso, que todo político que tem uma visão globalista, ele tem também um comportamento indiferente com respeito aos valores cristãos. Perceba agora, isso aí está todo mundo ouvindo aí. Foi descoberto agora recentemente um órgão dos Estados Unidos, o USAID, que seria um órgão americano que visava socorrer as pessoas pobres do mundo, socorrer os necessitados, movimentava bilhões de dólares. Se descobriu que esse órgão, em vez de ajudar as pessoas necessitadas, o dinheiro que existia ali foi usado tudo para quê? Para poder sustentar essas pautas, para poder financiar essas pautas que eu estou falando para vocês aqui. Em vez de ajudar, eles começaram a ajudar políticos que defendem essa pauta globalista contra aqueles que não defendiam. Em vez de pegar o dinheiro e usar exatamente com o intuito de ajudar os necessitados e matar a fome que existe no mundo em muitos lugares, foi descoberto agora que eles pegavam o dinheiro e resolveram fazer o quê no mundo inteiro? Financiar jornalista para divulgar as pautas deles, para simplesmente desfazer das pautas cristãs, para fazer com que as pessoas se confundissem. Trabalharam insistentemente para poder eleger aqueles que defendem exatamente a pauta, e conseguiram eleger em muitos lugares. Por isso que você está vendo essa confusão toda aí que está dando, porque mudou de presidente nos Estados Unidos, ele foi atrás para tentar saber. E ficou sabendo dessa história toda, do dinheiro investido numa visão política, com intuito e objetivo exatamente disso, de poder estabelecer uma nova visão com respeito à questão exatamente do mundo, financiando uma nova visão de mundo. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia deixa claro que esses valores um dia cristãos vão se acabar. E quando se acabar, que vai haver o arrebatamento, que o anticristo estiver dominando o mundo, tem uma coisa que Deus vai manter aqui. Deus vai manter 2 pregadores que ninguém vai conseguir matar, que vai estar presente aqui na terra, segundo a Bíblia,
pregando no período em que o anticristo vai estar dominando. E esses 2 pregadores que Deus vai manter aqui, eles são chamados de profetas de saco, é o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse. Eles vão pregar e vão ter muito poder, eles vão atrapalhar a vida do anticristo, porque eles vão colocar dificuldade no governo do anticristo. Eles vão colocar muita dificuldade, porque o anticristo vai trabalhar para tirar da cabeça de todo mundo essa visão de Deus, essa visão de pai e filho, essa visão de família, e eles vão estar aqui dentro pregando para não deixar que isso aconteça. É aí que entra o versículo que eu li para vocês, que diz a Bíblia que Deus vai trabalhar através desses 2, que é o Elias e provavelmente o Moisés, que vão vir para essa missão, quando eles vão trabalhar insistentemente para não deixar, e diz a Bíblia que eles vão conseguir unir pai e filhos, fazer com que o coração dos filhos se converta dos pais e dos pais se converta dos filhos, que foi o verso que nós lemos. Vamos ver quem são esses 2 profetas aí. Segundo os estudiosos, é o Elias, que não morreu, e o Moisés, que teve o corpo escondido. Tem outros que dizem que é Elias e Enoque, os 2 que não morreram, diz a Bíblia. Elias foi levado e Enoque também foi levado. Não passaram pela experiência da morte. Diz aqui: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, diz a palavra de Deus. Essas 2 testemunhas, elas vão pregar no mundo inteiro. E elas vão ter muito poder, diz a Bíblia no livro de Apocalipse. Olha o que elas vão fazer. A Bíblia diz que elas vão ter poder de fechar o céu para que não chova. Vamos ver onde é que fala? São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Vamos lá. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer, porque essas 2 testemunhas vão ter muito poder e o anticristo não vai conseguir matá-las. Só vai matar no tempo certo, diz a Bíblia. Olha o que diz mais: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias. Elas vão chegar e vão dizer: vai ficar sem chover. Aí a terra vai ficar seca, o anticristo vai ficar maluco com elas, porque elas vão, de alguma forma, desestabilizar. O domínio do anticristo vai estar afetado pela presença dessas 2 testemunhas. Por que isso? Porque já vai ter acontecido o arrebatamento. Quem estiver vivo, quando Jesus voltar, já subiu. Quem ficar, vai ficar nesse período. E se ficar nesse período, a Bíblia diz que Deus vai ainda salvar dentro desse período aquelas pessoas que não vão conseguir subir no dia do arrebatamento, porque não vão estar preparadas para subirem com Deus. Elas ainda vão ter uma chance, mas para elas terem uma chance, elas vão ter que, durante esse período do domínio do anticristo, não permitir que sejam marcadas com a marca da besta, não se dobrarem diante da imagem da besta. É o que diz a Bíblia. E se elas não fizerem isso, a Bíblia diz que vão morrer. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que quem não tiver a marca da besta não vai comprar e nem vender, diz a palavra de Deus. E segundo a Bíblia, o número de homens, 666, diz a Bíblia, que a gente não sabe muito bem como é. Se é um QR Code, se é realmente alguma coisa que a pessoa vai usar para poder realmente sobreviver. Alguns dizem, algumas pessoas falam, é especulação, que vai ser um microchip, que você vai precisar, você não vai usar mais dinheiro. Já existe isso aí hoje, no mundo que nós vivemos. Só que a Bíblia diz que quem tiver não tem chance nenhuma, mas quem tiver e não subir no dia, vai se lembrar da volta de Jesus, vai saber o que está acontecendo. São aqueles cristãos que não estavam preparados, que não viveram uma vida comprometida com Deus. Quando aconteceu o arrebatamento, que ele não foi, ele sabe que ele não foi, e ele sabe por que ele não foi. Aí se ele quiser ter uma segunda chance, a Bíblia diz que ele vai ter que morrer.
Por que vai ter que morrer? Porque ele não pode receber a marca da besta mais, para poder comprar e vender. Vai morrer de fome. Vai ser exigido adoração à besta. Ele não pode adorar a besta. A Bíblia diz que ela vai matar as pessoas que não adorarem essa imagem poderosa. E se a pessoa morrer nessas condições, se ele preferir morrer do que receber a marca, se ele preferir morrer do que adorar a besta, a Bíblia deixa claro que ele vai ter uma chance ainda. Mas aí ele vai pagar com a própria vida para isso. E essas duas testemunhas vão estar aqui poderosas, agindo para fazer o quê? Para poder levantar o conceito de família novamente, para converter o coração dos pais, dos filhos e dos filhos dos pais. Foi o que nós lemos no começo. Vão trabalhar para isso, para tentar recuperar tudo aquilo que vai ser solapado e vai ser tirado. E essas testemunhas vão ficar por 3 anos e meio, falando que é o período da grande tribulação. E eles vão pregar, quando eles falarem, o mar vai se transformar em sangue, as águas, tudo vai ficar como aconteceu quando Moisés fez. O anticristo vai ficar maluco com eles. Mas a Bíblia diz que Deus vai permitir que eles sejam mortos. E as duas testemunhas vão ser mortas. E quando elas forem mortas, o anticristo vai dizer: não enterre. Elas precisam ficar expostas. E diz a Bíblia no livro de Apocalipse, que ele vai pegar essas duas testemunhas e vai colocar numa cidade lá no Egito, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que todo mundo vai ver essas duas criaturas mortas lá. Como é que todo mundo vai ver? Algum tempo atrás, como é que vai ver? Hoje a gente sabe que é possível ver. A internet possibilita isso aí. Você consegue ver qualquer lugar, a hora que você quiser, é só acessar. Você vê em tempo real. E a Bíblia diz que esses dois corpos vão ficar lá durante 3 dias, mas a Bíblia diz que no 3º dia, o que vai acontecer? As duas testemunhas vão ressuscitar. Diga glória a Deus. Quando elas ressuscitarem, diz o livro de Apocalipse, que vai haver quando elas morrerem, vai haver uma festa no mundo, todo mundo vai trocar presente, porque as duas testemunhas morreram e elas ficavam fazendo com que o céu fechasse, ficavam fazendo com que não chovesse, aí a população vai fazer festa por conta da morte delas. Mas a Bíblia diz que ela vai ressuscitar. Vamos ver aqui. O que habita sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros e vão lembrar o período esquecido da família do Natal. Vai ser lembrado desse dia. E enviar o presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Verso seguinte: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Diga glória a Deus. Quando isso acontecer, desse tempo, todo mundo vai se lembrar que isso era Jesus. Isso vai reavivar a fé das pessoas dentro do período. E vai se confirmar então a conversão do coração do pai dos filhos e dos filhos dos pais, restaurando esse princípio de família que vai estar totalmente solapado. Meus irmãos, por que eu estou pregando isso para vocês? Para dizer o seguinte: quando você não crê nisso, você espiritualmente está órfão, é o que diz a Bíblia. Quem não crê em Deus, quem não está envolvido com Ele, está em situação de orfandade espiritual. Mas a intenção de Deus é acabar com a nossa orfandade.
E para ele acabar com a minha orfandade, com a tua orfandade, você tem que se aproximar dele para poder sair da condição de criatura para se tornar filho. Por que eu digo isso para vocês? Porque para Deus, enquanto você não toma uma decisão, você é uma criatura de Deus. Quando você toma a decisão que resolve andar com Deus, você sai da condição de criatura para a condição de filho. Aí você deixa de ser órfão. Mas para você deixar de ser órfão, você tem que se posicionar, diz a Bíblia. Aí Deus vai receber você como filho. Antes de você tomar essa decisão, você é criatura de Deus. Não é como as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele. A condição de filho só nos é dada essa paternidade quando nós queremos e resolvemos tomar uma posição e aceitá-lo como nosso Pai. Amém? Vamos ver o que aqui diz o verso. Aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o quê? O direito de se tornarem filhos de Deus. É isso que restabelece uma paternidade entre nós e Deus. Tem outro verso? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Diga glória a Deus. O que é Abba? Abba no hebraico é pai. São duas letrinhas, o A e o B, que tem um sentido. Coloca só aí para mim que eu separei aqui. É isso aqui, ó. São essas duas letras. É Ba, né? A gente pronuncia Abba, mas é Ba. Aquela letra ali significa casa, o A significa silêncio e força. Diga glória. É de lá para cá, né? A, tá aqui, ó. A, Ba, para cá, tá bom? Porque casa é Beit em hebraico, viu? E Aleph é silêncio e força. Então é de lá para cá. O A está lá, o B está aqui. Entendeu como é? Isso significa pai. Abba, Pai. A intenção de Deus é ser nosso Pai. A intenção de Deus é, de fato, fazer com que você tenha sua paternidade. Que você não seja órfão espiritual. E se você realmente não for órfão espiritual, você está preparado para arrebatamento, você está preparado para bodas do Cordeiro, você está preparado, segundo a Bíblia, para viver no céu. É chamado céu porque é o terceiro céu. É isso que a Bíblia diz. Amém? Então eu termino dizendo, não importa qual seja a tua situação com um pai biológico, que de repente você pode ter traumas, você realmente pode ter algumas sequelas em função de um pai que não tenha sido bom para você, um pai que sequelou você, um pai que não foi amigo, um pai que foi ausente, e talvez você possa ter um monte de queixa, às vezes acontece. Mas o que Deus está tentando dizer, que mesmo que você tenha algum tipo de problema desse jeito, a ponto então que você não se sentiu bem servido pelo seu pai, Deus está tentando dizer para você não se preocupar com isso, mas para que você não se sinta órfão, mas que você se permita exatamente essa aproximação para poder ser o quê? Para poder estar dirigido por Deus, que é o verdadeiro pai seu. Um pai que nunca falha, que você se sinta adotado por ele, e que além de se sentir adotado por ele, entrando nesse processo de filho de Deus, você não se sinta órfão, mas acima de tudo, se sinta como alguém que tem a herança de filho, porque só tem a herança de filho quem realmente tem um pai. Para ter essa herança chamada vida eterna, tem que haver essa aproximação. Amém? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.